Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá a mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é análise combinatória. Então, eu acredito que esse tema seja assim um tanto quanto familiar para vocês, porque o objetivo aqui, justamente dessa aula, é fazer uma espécie de uma a respeito dos principais tópicos associados ao estudo de análise combinatória e trazendo para vocês aí as principais definições, trazendo os principais conceitos, alguns exemplos, né? E, obviamente, uma formalização a respeito desse assunto que eu acredito que em algum momento vocês já devam ter estudado. Caso ainda não tenha estudado, né, vai ser uma novidade, mas que eu vou procurar aqui, da melhor maneira possível, passar para vocês os conceitos fundamentais. Então, é importante ressaltar que aqui eu vou apresentar os conceitos básicos acerca do estudo da análise combinatória e nós teremos a nossa aula online, onde nós podemos discutir um pouco mais a respeito do assunto e eu sugiro que vocês façam suas anotações, escrevam aí direitinho suas impressões a respeito dessa videoaula. Sugiro também que vocês recorram a outras fontes de informação, né? Façam aí todas as suas anotações, as suas dúvidas, as suas observações. Por quê? Porque o objetivo aqui é a gente construir esse conhecimento juntos. Então, quando nós chegarmos lá na nossa aula online, eu gostaria que vocês trouxessem lá informações para que a gente pudesse compartilhar isso, né? Então, essa videoaula vai servir como uma base e a partir dessa videoaula, a gente começa a trazer novos elementos, novos exemplos, novas situações. Tudo bem? Então, eu vou dividir em algumas videoaulas, né? Eu acredito que em uma só não vai dar, porque como eu já menciono sempre, né? O objetivo aqui é trazer vídeos menores, né? Para que não fique tão pesado, né? Aquela coisa de ficar assistindo uma hora de videoaula e tudo mais. Então, eu vou procurar ser mais rápido, né? Nessas apresentações, assim como eu já estou fazendo nas outras, né? E vou dividir aí na quantidade de vídeos que for necessária para apresentar da melhor maneira possível para vocês esse tema, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os conceitos básicos associados ao estudo de análise combinatória. E da mesma forma, eu vou pedir licença para vocês, então, para compartilhar uma tela aqui com vocês, onde eu vou apresentar alguns desses conceitos. Então, só um momentinho, por favor. Bom, então, o nosso tema é análise combinatória. Bom, nós estamos aí nesse momento, né, da pandemia, então eu espero mais uma vez que todos estejam bem, né? Já se passaram aí praticamente 2 meses desde que nós iniciamos esse ensino remoto emergencial, mas que já vem sendo construído, né, desde o início da pandemia, lá no mês de março. Então, desde que a gente iniciou, né, na verdade, interrompeu o calendário, nós já demos início nesse processo de construção desse ensino. Então, quer dizer, a gente já tem aí um longo trajeto que a gente está se preparando para trabalhar dessa forma um tanto quanto diferente, né, do que a gente está acostumado, mas eu espero que estejam aí todos bem e em breve a gente vai estar tudo junto novamente, junto e misturado novamente. Então é isso, gente. Os tópicos da aula são fatorial, somatório, produtório, o princípio fundamental da contagem, permutação, combinação e arranjos. Então, esses aqui são os temas, são os tópicos fundamentais quando a gente vai trabalhar com a combinatória, a chamada análise combinatória. Então, aqui eu trouxe um texto só para explicar um pouquinho para vocês, dar uma contextualizada, né, nessa questão do que vem a ser a combinatória. Então, a combinatória
ela é o ramo da matemática que trata de contagem, né? Então, o que que são problemas de contagem? Problemas de contagem, eles são importantes, assim, numa infinidade de situações, né? Mas eles são muito importantes quando nós temos recursos finitos ou quando nós estamos interessados em eficiência, né? No que se resumem os problemas de contagem? Eles se resumem muitas vezes apenas em determinar o número de elementos de algum conjunto finito, né? Então, vocês podem pensar, nossa, mas espera aí, determinar um número de elementos de um conjunto finito, isso aí pode ser trivial, isso é bem simples, né? Só que em muitas situações tem questões que podem ser um tanto quanto complicadas de se responder, né? Então, até coloquei aqui como uma ilustração, né? Já respondemos muitas perguntas de quantas linhas tem uma tabela verdade com N proposições, quantos subconjuntos tem um conjunto com N elementos. Então, vocês devem estar recordando lá das nossas primeiras aulas, quando nós falamos a respeito de lógica proposicional, onde a gente fez esse tipo de pergunta, né, a respeito das tabelas verdade. Então, você tinha um determinado número de proposições simples que compunham uma proposição composta, e você queria saber, na construção dessas tabelas verdade, quantas linhas que teria. Ou então, quando nós estudamos teoria de conjuntos, aí você tem lá um conjunto com um determinado número de elementos, aí você quer saber quantos subconjuntos tem aquele conjunto. Então, são situações desse tipo, onde a gente faz esse tipo de pergunta, quantos, quantas, que nos dá um embasamento para trabalhar com esses problemas de contagem, né? A chamada combinatória, né? Então, nessa parte do curso, né, que na verdade a gente está finalizando agora essa disciplina, a gente vai trabalhar um pouquinho em situações como essa, né? Então, você pode pensar numa situação bem prática do dia a dia, né, onde você vai sair e você tem lá determinado número de camisetas, determinado número de calças, determinado número de meias, e aí você quer determinar quais são as possibilidades de roupas que você pode utilizar. Ou você tem lá uma quantidade de frutas, uma quantidade de pães, uma quantidade de, sei lá, iogurte, enfim, os sabores e tudo mais. Aí você quer determinar qual que seria quais seriam as combinações que você pode fazer de alimentos para um determinado lanche, né? Então são situações como essa que levam a gente, né, que instigam a gente a trabalhar com esses problemas de contagem, esses problemas associados à combinatória, né? Imagina uma situação também, é, um determinado aluno, ele se prepara para ingressar lá no curso superior, né? E aí ele pode escolher entre um determinado número de universidades e aí tem um determinado número de universidades e essas universidades têm um determinado número de cursos. Aí a pergunta que pode surgir é essa de quantas maneiras esse aluno vai poder optar por um curso referente às universidades, enfim. São situações como essa, você tem lá uma quantidade de livros, como que você vai poder organizar esses livros em uma determinada estante? Ou numa outra situação, esses livros são de determinados conteúdos e aí você quer organizá-los de forma que aqueles conteúdos estejam juntinhos, ou isso não vai ser importante. Ou tem um time, enfim, de futebol, de basquete, de vôlei, enfim, não sei qual esporte, mas aí você tem um determinado número de jogadores e aí você quer escolher uma quantidade de jogadores para participar de uma determinada partida. Então vocês viram aí como que a análise combinatória ela está presente na vida da gente, né? E aí cada uma dessas situações a gente vai ter que analisar o contexto, vai ter que analisar o que está acontecendo ali para saber o que a gente pode fazer, tá? Então o objetivo aqui é falar um pouquinho a respeito dessas situações e de uma certa forma apresentar para vocês os conceitos, né? Apresentar a teoria por trás dessas perguntas, né? Como que a gente vai chegar nas respostas, só que fundamentado, né? Tem que ter uma fundamentação teórica por trás. Tudo bem? Então é só uma explicação rápida aí a respeito do que a gente vai trabalhar na análise combinatória, né? O primeiro tema que nós vamos trabalhar é um tema bem importante, que é o chamado fatorial. Então vamos definir o que é fatorial? Quando você vê aquele número com um pontinho de exclamação do lado dele, aí você pode perguntar, mas o que é isso? O que é esse 2 exclamação do lado? O que é esse 5 exclamação do lado? Aquilo ali é o que nós chamamos de fatorial. Mas vamos definir?
Então, seja n um número inteiro positivo, nós definimos n fatorial, cuja notação é essa que eu acabei de falar para vocês, né? Esse n, a exclamaçãozinha aí, né? Do seguinte modo: n fatorial ele vai ser igual a 1 se o n for igual a 0, ele vai ser igual a 1 se n for igual a 1, e ele vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, tananã, 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 vezes 3, vezes 2, vezes 1, para n maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, para n maior ou igual a 2, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um produto, e esse produto ele vai iniciar lá naquele n e ele começa a decrescer. Então, ele vai decrescendo até chegar onde? Até chegar no 1. Então, justamente isso é o n fatorial. É o n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no vezes 1. Ok? Então, essa é a definição. E aí, para o n igual a 0 e para o n igual a 1, por definição, a gente tem que o 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Aqui tem um exemplo, né? Logicamente, a gente vai detalhar esse exemplo. A gente pode fazer as continhas lá depois, quando nós estivermos trabalhando lá na nossa aula online. Mas aí está pedindo para calcular 0 fatorial, 1 fatorial, mas isso por definição, né? Ali atrás a gente já sabe que é igual a 1. 2 fatorial, usando a definição, o que vai ser? 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, gente, tem uma observação muito importante, que é o seguinte. Vocês perceberam que eu falei assim, 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 não é 2 fatorial? Então, 3 fatorial pode ser escrito como 3 vezes 2 fatorial. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que do 6 até no 1 não é justamente o 6 fatorial? Então, o 7 fatorial ele pode ser escrito como 7 vezes 6 fatorial. Então, essas estratégias elas vão ser importantes para situações como essa na letra F e na letra G. Porque olha aqui, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Bom, o que nós podemos fazer? O 8 fatorial é 8 vezes 7 até 1. Só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que 8 fatorial é igual a 8 vezes 7, e a partir daí vai ser 6 vezes 5 até 1. Só que do 6 até 1 é justamente o 6 fatorial. Então, a gente pode escrever como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E no denominador não tem um 6 fatorial? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar. Beleza? Então, essa estratégia é para esse processo de simplificação. Da mesma forma, o 12 fatorial dividido por 9 fatorial. A gente pode fazer aqui 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial dividido por 9 fatorial. Por quê? 9 fatorial no numerador, 9 fatorial no denominador, a gente pode cancelar. Ok? Esse aqui é um exemplo bem simples. A gente tem outras situações onde vai dar não uma complicada, mas vai dar uma melhorada no processo de resolução, né? E aí a gente vai trabalhar com alguns desses depois, tá? Aqui é só para ilustrar realmente para vocês aquela definição do fatorial e que a gente vai discutir mais. Bom, aí tem uma proposição importante que ela fala assim, ó, sejam n e r números inteiros positivos com r menor ou igual a n. Então, a gente tem que n fatorial dividido por n menos r fatorial, isso pode ser escrito como n vezes n menos 1 vezes n menos 2, nanana, até n menos r mais 1. Só que essa proposição, a gente pode chegar nesse resultado, né, baseado nisso aqui, ó. Utilizando aquela ideia que eu falei para vocês daquela estratégia de dar uma simplificada no fatorial, a gente pode dizer que o n fatorial é a mesma coisa que n, olha a decrescente aí, né? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, né? Até chegar no 1. Só que o que eu falei lá no 3 fatorial? Não é 3 vezes 2 fatorial? Você deu uma enxugadinha ali, né? Então, o que esse n fatorial a gente pode fazer? A gente pode escrever esse n fatorial como sendo n fatorial igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos r mais 1 vezes n menos r fatorial. Então, parar ali, naquele ponto. Por quê? Porque olha no denominador o que a gente tem.
n menos r fatorial. Aí o que a gente pode fazer? Olha, pode cancelar esses dois, o que sobra? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos r mais 1. Beleza? Então aí a gente tem essa proposiçãozinha importante que a gente vai usar também, tá? Beleza, então essa é a ideia de fatorial. Ela vai ser utilizada depois, né, quando a gente estiver trabalhando com permutação, combinação, arranjo e tudo mais, mas é um primeiro passo, né? Outro ponto muito importante de ser destacado para vocês aqui é a ideia de somatório e produtório. O que afinal de contas é isso? Somatório da ideia de soma, né? Produtório, ideia de produto, mas o que é isso, né? Para definir o somatório, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que um atleta, ele corre no primeiro dia 200 metros e os dias posteriores você acrescenta sempre 50 metros ao seu percurso. A pergunta: quantos metros ele terá percorrido em 5 dias? Então, olha, você tem uma informação inicial e agora você quer saber o total de metros percorridos depois de 5 dias. Tá? Nessa situação, o que a gente pode tirar de representação? Nós podemos pensar assim, ó, os dias posteriores, ou seja, quantidade de dias que se passou, a gente acrescenta 50. Então, por isso que apareceu esse 50i aqui, ó, onde ia a quantidade de dias, né? Bom, e aí a gente tem aqui mais uns 150. Por quê? O que está falando aqui? Aqui está falando que um atleta, ele corre no primeiro dia 200 metros. E os dias posteriores, a gente sempre acrescenta 50. Então, imagina o primeiro dia. No primeiro dia, se a gente sempre está acrescentando 50 metros no percurso, por que pode ter essa representação aqui? Ó? O i está indicando os dias. Então, se eu penso o primeiro dia, se eu faço 50 vezes 1, que é o primeiro dia, falta quanto para chegar no 200, que é a informação inicial? 150. Então, por isso, nada mais justo do que 50i mais 150. Então, a gente acaba encontrando aqui uma forma geral para poder trabalhar com os próximos dias. E aí, no segundo dia, para i igual a 2, né? O segundo dia. Então, o que a gente faz? 50 vezes 2 mais 150. Aqui dá quanto? 100 mais 150, 250. Terceiro dia, i igual a 3. 50 vezes 3 mais 150, 300. Quarto dia, i igual a 4. 50 vezes 4 mais 150, 350. Quinto dia, i igual a 5. 50 vezes 5 mais 150, dá 400. Ou seja, no primeiro dia, ele percorreu 200, no segundo 250, no terceiro 300, depois 350, depois 400. O objetivo é quantos metros ele terá percorrido em 5 dias. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar todos esses valores. Então, a gente vai fazer 200 mais 250 mais 300 mais 350 mais 400. Se toda essa soma tiver bonitinha aqui, se estiver certinha, vai resultar em quanto? 1.500, beleza? Essa aqui dá quanto? Dá lá 200, 450, tananã, 750, 1.500 metros percorridos, beleza? Bom, só que aí você pode me perguntar, aqui, tudo bem, aqui a gente trabalhou com 5 dias, mas como que eu consigo resumir essa expressão, essa soma, né? Como que eu poderia trabalhar com isso? A gente pode utilizar o que nós chamamos de somatório. Então, em vez de calcular quanto esse atleta percorreu em cada dia e depois somar os resultados, nós podemos utilizar o somatório para solucionar essa situação. Então, qual que é a definição de somatório? Sejam m e n números inteiros positivos, com n maior que m, dada a sequência xm, xm mais 1, xm mais 2, xn menos 1, xn, a soma desses termos pode ser representada por, olha lá, olha o símbolo aqui, ó, esse sigma aqui, ó, é o somatório com i variando de m até n de xi.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, para i igual a m, o que eu tenho? Xm. Qual que é o próximo? Xm mais 1. Qual que é o próximo? Xm mais 2. Qual que é o próximo? Xm mais 3, até chegar onde? Até chegar no Xn, que é o último. Então, se o último é Xn, qual que é o termo que antecede ele? Xn menos 1, ok? Então, aí a gente tem essa representação do somatório. Então, o somatório com i variando de m até n de xi, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Tranquilo? Beleza, gente. Então, se a gente volta àquele problema anterior, o que a gente fez foi trabalhar ali dia a dia, né? O que nós podemos fazer agora é representar isso através de um somatório. Então, um somatório com i variando de 1 até n, de 50i mais 150. Só que nesse caso, nós queremos saber dos 5 primeiros dias, ou seja, isso aqui vai variar do primeiro até o quinto. Então, o somatório vai ser com i variando de 1 até 5. Então, por isso que fica 50 vezes 1 mais 150, mais 50 vezes 2 mais 150, mais 50 vezes 3 mais 150, mais 50 vezes 4 mais 150, mais 50 vezes 5 mais 150. Ok? Então, aí a variação e representado aqui, ó, onde esse n vai ser igual a 5. Então, seria interessante você colocar o i variando de 1 até 5. Né? Mas aqui, como especificou, não tem problema. Aí, o que a gente tem? Aqui a gente tem, olha, 200 mais 250, aqui 300, aqui 350, aqui 400. Aí, o que a gente tem? Aqui a gente tem 200 mais 250, dá 450, 450 mais 300, nós temos 750, 750 aqui dá 800, mais 300, 1.100, 1.100 mais 400, 1.500, que é justamente o que nós encontramos aqui, beleza? De uma certa forma, a gente está trabalhando da mesma forma, né? Só que a gente encontrou uma maneira de dar uma resumida, né, nesses cálculos usando o símbolo do somatório, né? E isso aqui pode muito bem ser programado também, né? Então você pode programar esse somatório para facilitar, obviamente, a sua vida. Aqui é uns 5 dias, mas em uma situação que você vai precisar somar lá 2.750 termos, como que você vai fazer? Beleza? Aí você pode utilizar essa definição aqui. Outra definição importante, porque agora ao invés da soma, nós vamos trabalhar com o produto, é a definição de produtório. Então, uma representação bastante parecida, como eu já mencionei, como somatório, é o produtório, no qual, em vez de somar, a gente vai realizar o produto. Qual é a definição de produtório? A definição de produtório é a seguinte: sejam mn números inteiros positivos com n maior que m. Dada a sequência, desculpa, xm mais 1, xm mais 2, xn menos 1, xn, o produto desses termos pode ser representado, na verdade, representado, troca em CA por O, por esse produtório, né, que é um π maiúsculo, e m elevado a n xi. Lê-se produtório de xi com i variando de m até n. Tá? Então, quer dizer, aqui, ó, a gente teria embaixo aqui um i igual a m e aqui em cima a n. Beleza? E aqui, na verdade, seria um xi, ok? Aqui na hora da digitação deve ter acontecido algum errinho, então esse produtório é esse que está aqui, ó. Né? Então aqui é um xi e aqui é um i variando de m até n, beleza? Então peço para que vocês deem uma arrumadinha aí. E olha aqui, produtório de xi com i variando de m até n vai ser o quê? Vai ser xm vezes xm mais 1 vezes xm mais 2 até chegar no xn. Tudo bem, gente? Então, essa é uma outra definição bem importante, né? Definição de produtório. Olha um exemplo. Aqui nós temos o produtório de 2i mais 1, com i variando de 1 até 3.
Então, o que a gente vai ter que fazer? Substitui primeiro o i igual a 1, vai ficar o quê? 2 vezes 1 mais 1. Vezes, produtório, né? Para i igual a 2, 2 vezes 2 mais 1. Está aqui, produtório, né? Vezes i igual a 3. 2 vezes 3 mais 1 é o que está aqui. Então, isso aqui dá quanto? 2 vezes 1 mais 1 dá 3. 2 vezes 2 mais 1 dá 5. 2 vezes 3 mais 1 dá 7. 3 vezes 5 vezes 7, 105. Ok? Então, essa é uma outra definição muito importante. Definição de produtório. Vamos usar mais algumas coisinhas aí. Vamos definir agora princípio aditivo e multiplicativo, para nós chegarmos no chamado princípio fundamental da contagem, tá? O famoso PFC. Olha o exemplo, ou os exemplos. Suponhamos que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e que Carlos tenha dinheiro para assistir a apenas um evento. Quantos são os programas que Carlos pode fazer neste final de semana? Suponhamos que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro, e que Carlos tenha dinheiro, para assistir a um filme e a uma peça de teatro. Quantos são os programas que Carlos pode fazer nesse fim de semana? Então, olha, o Carlos tem 2 situações aí. Na primeira delas, ele tem dinheiro para assistir só um evento. Então, ele tem 3 filmes e 2 peças de teatro. O que ele pode fazer aqui para saber quantos são os programas, né? Se ele tem apenas um evento, o que a gente pode fazer aqui? Somente somar essas 2 situações, ele vai ter que escolher um, beleza? E no outro caso, o que vai acontecer? Ele tem dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro. Só que olha lá, ele tem 3 possibilidades de filme, ele tem 2 possibilidades de peças de teatro. Então, o que ele pode fazer aqui para saber quantos programas ele pode fazer nesse final de semana? Quais as possibilidades? Né? Então, 3 filmes, 3 possibilidades, 2 peças de teatro, ele tem dinheiro para assistir um filme e uma peça. Então, se ele tem 3 possibilidades dessa, 2 dessa, ele pode usar aqui o que nós chamamos de princípio multiplicativo, multiplicar. Beleza? Que ele vai ter as possibilidades. Bom, e aí, baseado nesses exemplos, né, que eu falei da ideia de somar, multiplicar, nós temos 2 lemas importantes. Um deles, que é o princípio aditivo, que fala assim, ó, consideremos os conjuntos A, cujos elementos são A1, A2 até AM, e o conjunto B, cujos elementos são B1, B2 até Bn, com A e B conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia. Então, a união de A e B vai possuir o quê? A quantidade de elementos do A mais a quantidade de elementos do B. Então, M mais N elementos. Agora, no princípio multiplicativo, da mesma forma, se nós considerarmos um conjunto A com M elementos, do A1 até AM, e o conjunto B de B1 até Bn, o que nós podemos fazer? Nós podemos formar M vezes N pares, em que AI pertence a A e BI pertence a B. Então, nesse caso aqui, é o chamado princípio multiplicativo. Okay? E baseado nesses 2 princípios, a gente vem com o chamado PFC, princípio fundamental da contagem. Ele fala assim, ó, consideremos os conjuntos A1, dados por esses elementos aqui, cuja cardinalidade é N1, então nós sabemos que ele tem N1 elementos. O conjunto A2, ele tem N2 elementos, e o conjunto AR, ele tem NR elementos. Então, o número de R uplas ordenadas, sequência de R elementos do tipo A1, A1I, A2J até ARP, em que A1I pertence a A1, A2J pertence a A2, ARP pertence a R, é dado pelo quê? É dado pelo produto da quantidade de elementos de cada um deles. Ok? Então, você tem lá um determinado número de conjuntos, se você pegar o quê? A quantidade de elementos de cada um desses conjuntos e efetuar o produto, beleza? Em outras palavras, é como se nós pensássemos assim, ó, até tem uma definição, aqui a gente está pegando de uma maneira mais geral, mas se nós pensarmos assim,
numa situação onde a gente tem lá, suponha que existam N uma maneiras de realizar uma tarefa T1 e N duas maneiras de realizar uma tarefa T2, nós podemos dizer que existem N1 vezes N2 maneiras de realizar a tarefa T1 seguida da tarefa T2. E nesse caso aqui, ele está de maneira geral, é como se a gente tivesse do N1 até o NR. Então é só fazer o quê? É só fazer o produto de todas essas possibilidades. Beleza? E aí, eu tenho listado aqui para vocês 2 exemplos que nós vamos dar uma analisada depois na nossa aula online. Eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, tá? O que diz esses exemplos? O primeiro deles fala assim, ó. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos, na base 10, existem? Exemplo 2. Uma bandeira ela é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarela, branca e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Tá? Então, na verdade, como eu comentei com vocês que os vídeos, o objetivo é fazer vídeos um pouco menores, né? Antes de passar para o próximo tópico, vamos dar uma pensadinha nesses 2 exemplos aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui. E vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui, ó, para eu escrever um pouquinho para vocês, tá? Então vamos pensar lá no primeiro exemplo. O que ele falou? Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Tá? Então, o que nós podemos pensar aqui é no seguinte. Então, opa, vou colocar aqui no lápis. Vamos pensar lá no primeiro exemplo. Ele quer saber quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem. O que nós podemos fazer é isso aqui, gente. Ó. A gente quer saber números naturais de 3 algarismos. Então, vamos pensar. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Tá? Nós estamos pensando aqui na base 10. Então, quer dizer, a gente está pensando em números que vão de 0 até o 9. Né? Então, ou seja, a gente tem aí 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilidades. Né? Só que a gente quer saber algarismos distintos, números naturais de algarismos distintos. Ou seja, nessa primeira posição aqui, gente, quantos algarismos a gente tem disponível? Lembrando que o 0 ele não vai poder entrar aqui, né? Ou seja, do 1 até o 9, quantas possibilidades nós temos aqui? Nós temos 9 possibilidades. Bom, mas se eu já usei um aqui, beleza. No meio, o 0 vai poder entrar, tranquilamente. Ou seja, na base 10, eu tenho 10 algarismos, beleza. Mas eu já utilizei um aqui, que são algarismos distintos. Quanto que vai sobrar aqui para o meio? Vai sobrar 9. Bom, e o último? Bom, já usei 2 aqui, se eu tinha 10, vai sobrar quanto? Vai sobrar 8. Ou seja, para eu determinar quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem, é só eu utilizar aqui, ó, aquele princípio fundamental da contagem, é só fazer a multiplicação, né? 9 vezes 9 vezes 8, que eu sei que vocês já fizeram de cabeça aí, tananã, dá 648. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro exemplo. Aí, no segundo exemplo, é aquele das bandeiras, né? O que está falando naquele segundo exemplo? Vamos voltar ali para a gente analisar. Uma bandeira, ela é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas 3 cores. Então, tem uma bandeira com 4 listras e 3 cores disponíveis. As listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, de quantos modos pode ser colorida essa bandeira? E aí, vamos pensar então, gente, olha.
a gente sabe que essa bandeira, ela é formada por 1, 2, 3, 4 listras, tá? E a gente tem a possibilidade de usar 3 cores. Só que aí vamos pensar o seguinte, se eu começo aqui, ó, quantas possibilidades de cores que eu vou ter? Em 3 cores, né? Porque eu tenho lá amarelo, branco e cinza. Beleza. Listras adjacentes, ou seja, que estão do ladinho uma da outra, não podem ter a mesma cor. Então, se eu já usei uma aqui, ó, eu tinha 3 possibilidades, mas eu usei uma. Vai sobrar quantas possibilidades para cá? 2. Beleza. Então, agora eu usei uma cor aqui, ó. Só que beleza, aqui eu usei aqui, eu posso usar aqui agora, não tem problema nenhum, porque é só as adjacentes que não podem ter a mesma cor. Então, quantas possibilidades eu vou ter aqui? 2 também. E da mesma forma que na última, beleza? Ou seja, para eu determinar essas possibilidades, é só eu fazer 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que eu sei que vocês já fizeram aí, deu quanto? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Ou seja, nós temos as 24 possibilidades. Beleza, gente? Bom, então, eu vou voltar aqui minha caneta. Eu vou parar por aqui e volto com mais uma gravação, porque para não estender muito esse vídeo, e aí a gente volta para falar um pouquinho sobre permutação, sobre combinação e arranjos. Beleza? Então espero que tenha ficado claro, e aí qualquer coisa eu peço para que vocês anotem aí, e lá na nossa aula online a gente pode discutir um pouco mais e tirar essas dúvidas caso elas surjam. Tudo bem? Então é isso, até daqui a pouco.